soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a mais-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me a mais-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me a mais-me a ti. Tu és tremendo, Senhor soberano, que nos atraiu com este amor para junto de ti. Oramos ao Senhor nesta manhã, entregamos mais uma vez a nossa casa, a nossa família em teus cuidados, pedindo a bênção do Senhor e a repreensão de todo o mal, o cancelamento de toda palavra contrária. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família nessa terça-feira. Que esse dia seja um dia de provisão e direção do Senhor para a nossa vida. Que possamos ter experiências contigo ao longo do dia e perceber essas experiências que enriquecem a nossa alma. Nós pedimos, Senhor, enquanto estamos tendo experiência contigo ao longo desse dia, que todos os nossos inimigos sejam desbaratados, que toda a intenção maligna seja confundida e que sobre nós brilhe a luz do Senhor. Brilhe a sua luz, Deus, brilhe a sua luz sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Por favor, nos ajude a vencer esse dia na direção do Senhor e na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Luiz Molinari, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um texto que ontem à noite eu estive buscando no Senhor uma palavra para esta manhã e fiquei meditando nela, né? E hoje de manhã acordei mais uma vez meditando nessa palavra que Deus colocou em meu coração, que está em Salmos 136. Salmos 136. Salmo 136, que diz assim:
Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para todo sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Seom é rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bassã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Texto bonito, né? São 26 versículos. E ontem à noite, depois que minhas meninas já tinham ido deitar, que é o momento que eu gosto de ficar a sós refletindo, minhas meninas que eu falo, minha esposa e minha filha. E aí eu estava lendo, meditando, e Deus falou muito comigo nesse texto, porque aqui nesse texto, quando nós lemos, nós vamos encontrar algo que nos chama muito a atenção para com o nosso respeito daquilo que diz o nosso Deus. Escuta isso. Esse texto, os 26 versículos, ele fala da grandeza do poder de Deus. Olha só, esses 26 versículos, eles falam da grandeza e do poder de Deus, do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele continua sendo, do que Ele fez, do que Ele pode fazer agora e do que Ele pode fazer no amanhã. Esses 26 versículos falam sobre isso. E o que eu acho mais interessante, você só vai encontrar agora esta mesma oratória, você só vai encontrar em Salmos 107:1, que diz a mesma coisa do verso 1, e Salmo 100, verso 5, que fala essa mesma abertura, que é louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Agora é interessante que quando nós pegamos o livro de Salmos, nós temos que entender que ele é um livro poético, e não foi só uma pessoa que escreveu o livro de Salmos, a maioria deles foi Davi, o rei Davi, mas também escreveu Salomão, também escreveu Moisés, também escreveu Asaf, também escreveu os filhos de Corá, e também escreveu alguns autores que não são descritos os nomes deles aqui.
E uns deles, aqui que não são descritos, que escreveu os livros de degraus, que é do 120 ao 134. Agora, esse específico texto, ele faz parte dos degraus, mas não está escrito aqui que ele vem dos degraus, mas pela forma que ele foi escrito. Não sabe se foi autor desconhecido, se foi Davi ou se foi Salomão, por causa da sua oratória. Mas esse texto aqui nos fala e nos chama a atenção para quê? Para que nós venhamos adorar o Senhor verdadeiramente, servi-lo verdadeiramente, ter fidelidade nele verdadeiramente, confiar nele verdadeiramente e ser obediente a ele verdadeiramente, pelo que esta narrativa desse texto mostra para nós quem é esse Deus Todo-Poderoso. Olha só para você entender, nesses 26 versículos, fala do poder de Deus, de tudo que ele fez, desde a fundação do mundo e para com o teu povo, até nos dias atuais, e ele continua fazendo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 13, no verso 8, o escritor, o autor desconhecido, vem dizendo bem assim, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que ele fez ontem, o que ele foi ontem, ele é hoje e ele vai ser amanhã. E o mesmo autor fala também que ele é imutável, nele não há variação e ele não muda. Tremendo isso, né? Então, quando eu trago esse texto para a minha vida, me traz um entendimento ao quanto eu tenho que ser um servo fiel, confiar totalmente nele, um servo que ama ele verdadeiramente, que serve a ele verdadeiramente, olha só, e que obedece a ele verdadeiramente. Por quê? Por todos esses atributos de poder que ele tem e que ele é. Então, quando eu leio esse salmo, me chama a atenção. E aí me traz na minha memória, no meu coração o seguinte: será que verdadeiramente eu tenho sido esse servo? Conhecendo agora esse Deus, tudo que ele fez e tudo que ele faz e pode fazer? Porque imagine, você lê, você vê que encontrando que ele libertou o povo das garras do maior império do mundo na época, ele abriu o mar vermelho, olha o poder dele, olha tudo que ele fez, olha os reis que ele derrubou, olha a herança que ele deu para o povo de Israel. Agora o mais interessante, sabe o que eu acho interessante? É quando eu pego os Salmos 73, que foi escrito por Asaf, escuta isso, escrito por Asaf. Asaf, ele deixou por algum tempo de olhar para Deus e olhou para aqueles que estavam bem financeiramente, e agora ele deixa se abater com isso, por ele não ter a mesma vida financeira. E aí ele escreve no primeiro versículo de Salmo 73, ele diz: bom é Deus para com Israel. Ele está dizendo, Deus não é bom para comigo, porque para com Israel ele tem prosperado e não para mim. E por que ele diz isso? Porque Asaf era levita da tribo de Levi, então ele achava que para com ele Deus não estava sendo bom, estava sendo bom só para com Israel. Pelo contrário, Deus não faz acepção de ninguém, ele é bom para com todos, independente de uma situação financeira que você esteja passando, dependendo de uma escassez momentânea, dependente de uma enfermidade, dependente de um percalço, de um contratempo, de qualquer dificuldade que sobrevier à minha vida, à sua vida, à nossa vida. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele continua soberano, ele continua sendo o mesmo Deus, com todo o poder e com toda a graça. E muitas das vezes nós murmuramos ou acabamos desfalecendo, achando, poxa, Deus parece que não está me olhando, não está me ouvindo, Deus está permitindo eu passar por essa situação, Deus não está me vendo. Não, Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Agora tudo tem um propósito, na vida de um ser humano, na terra, na humanidade, tudo tem um propósito de Deus, nada foge do seu controle, tudo está no controle dele. Quando eu pego o livro de Jó, no capítulo 38, a partir do verso 4 em diante, eu vejo Deus agora pegando Jó de morro abaixo, estou usando as minhas palavras, e eu vejo quando ele começa a falar com Jó, ele está dizendo, eu vou esmiuçar em palavras aqui, ele está dizendo, Jó, o que está em xeque não é o que você perdeu, o que está em xeque não é tudo que você tinha foi consumido, o que está em xeque não é seus filhos que morreu, o que está em xeque não é essa enfermidade que está no teu corpo, o que está em xeque não é nada disso, porque enquanto eu estou falando com você, tem pessoas nascendo, pessoas morrendo, tudo acontecendo aos quatro cantos do mundo, e nada escapa do controle das minhas mãos, Jó. Aí ele começa, você estava comigo, Jó?
quando eu comecei a fundação do mundo. Aí ele pega Jó de morro abaixo, até nos Salmos 40, até em Jó 42. E isso me ensina o quê? Que Deus está no controle de tudo. Igual ontem eu estava olhando aquela reportagem que deram muito ênfase, aquelas duas jovens que morreram de bala perdida aqui dentro da região de Santa Rita. Uma delas, uma adolescente de 15 anos, louvorista da casa do Senhor, filha de um grande pastor amigo que eu já preguei na igreja dele. Ontem, no sábado à tarde, morreu de bala perdida. E aí talvez você fala, cadê Deus nessa hora? No mesmo lugar. E por que Deus deixou? Propósito. Mas espera aí, pastor, uma jovem de 15 anos, propósito. Será que quando ela crescesse mais, será que ela ia continuar na presença do Senhor? Será que ela não ia desviar? Será que a vida dela ia se perder? E pelo amor que ele tinha por essa jovem, ele perdeu. Mas desta forma não podia ser de outra. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não questionamos Deus, nós adoramos Deus. Essa é bem a verdade. Agora o que nós temos que aprender é o seguinte: nós não podemos servir a Deus pelo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós temos que servir a Deus e amá-lo de todo o nosso coração, entendimento e força, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Ele muda todas as coisas se Ele quiser, em questão de um estalo de dedo. Mas tudo que está acontecendo aos quatro cantos do mundo e até mesmo na nossa nação, tudo é permissão de Deus, está no controle e no propósito dele. Nada foge do controle dele. Então esse texto, nessa narrativa, nesta manhã, vem nos ensinando que nós devemos servi-lo com fidelidade, confiar nele de todo o nosso coração, amá-lo de todo o nosso coração e obedecê-lo de todo o nosso coração. Por quê? Porque aqui está dizendo quem ele é. É um aprendizado para nossas vidas. Agora, para finalizar, o que eu acho interessante, que lá em Marcos capítulo 10, no verso 17, Jesus, quando ele estava na sua missão, em uma das suas comitivas, evangelísticas, a Bíblia diz que a caminho chegou aos pés dele, se enjoelhou um jovem rico, um texto muito conhecido, e esse jovem se prostrou diante dele, ajoelhou e disse bem assim para ele, fez um elogio e uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O mais interessante é que Jesus, ele trata as pessoas de acordo com como nós chegamos até ele e no estado que nós estamos, e ele divide desde da forma que nós chegamos e o que nós falamos. O que ele fez primeiro, esse jovem? Primeiro ele faz um elogio, depois uma pergunta. Então Jesus trata em partes. Jesus agora vai tratar primeiro o elogio. O que Jesus fala? Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Só quero ficar aqui. O que ele diz? Que ninguém há bom senão um, senão Deus, que é Deus. Jesus agora, o Filho, declara essa bondade que está escrito aqui em Salmos 136. Deus é bom, todo o tempo é bom, independente de situações, e a sua benignidade, a sua bondade dura para todo sempre. Talvez você fale bem assim: pastor, tantas pessoas morrendo de formas drásticas, de formas absurdas, de formas inexplicáveis ao nosso entendimento. Mas só que nós temos que entender que aí, quando você diz assim, mas a Bíblia não diz que a misericórdia de Deus, bondade que é misericórdia, que a sua misericórdia dura para todo sempre, a sua bondade dura para todo sempre, a sua benignidade dura para todo sempre. Não está dizendo que dura para todo sempre? Sim, dura e continua durando. E por que ele deixou? Em certos casos é porque a pessoa não quis a misericórdia de Deus. Ela tomou decisão na vida dela, mas mesmo ela tomando este caminho e morrendo da forma que morreu, a misericórdia de Deus continuou. Olha o que diz Provérbios 14:12, que diz lá: há caminhos que para o homem parecem bom, mas esses caminhos são mortes. São escolhas, e tem escolhas que as pessoas fazem todos os dias, que são morte, e são mortes terríveis.
A misericórdia de Deus estava sobre ela? Estava. Continuou, mas ela fez escolhas. Então nós temos que aprender isso. Mediante esses 26 versículos deste Salmo 136, que declara o poder, a majestade, a glória de Deus. Então nós temos que nos colocar à disposição dele e servir, confiar, amar, obedecê-lo de todo o nosso coração. Amém? Que fique essa mensagem no meio do seu coração nesta manhã de terça-feira, que você possa abraçar esse texto, independente de qualquer situação, que sobrevier a nossas vidas, a nossa nação, ao mundo. Se por um momento o país parar, as coisas não derem mais como nós queríamos, se as vendas não derem mais como nós queríamos, se o Brasil ficar num tempo de escassez, não é tempo de grito, é tempo de confiar, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. É só um tempo, vai passar. Vira para quem está do seu lado e fala bem assim, ó: aconteça o que acontecer. Não, fala com ele com fé, fala assim: aconteça o que acontecer. É só por um tempo. Deus está no controle. A sua benignidade dura para todo sempre. Aplaude Jesus nessa manhã. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar nesta manhã. Eu quero te engrandecer nesta manhã. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor não falha. O Senhor é Deus. O Senhor é único. O Senhor é poderoso. Como o Senhor mesmo disse na tua palavra, existe deuses, mas Deus somente o Senhor. O resto é Baal. Oh Deus, o Senhor diz na tua palavra que somente devemos conhecer o Senhor como o único Senhor e Deus, e Jesus Cristo, o seu Filho que enviaste. Então Deus, nós nessa hora fazemos menção ao teu nome, porque a tua palavra diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome, do teu poder, da tua glória, da tua majestade. O Senhor é único, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o único Deus que nós conhecemos, que nós exaltamos, que nós bendizemos, adoramos, servimos, porque o Senhor nos escolheu em tempos que a qual eram tempos difíceis, que ninguém mais, meu Deus, apostava em nós. E o Senhor lá apostou, o Senhor fez a sua aposta maior, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu dos nossos pecados, dos nossos inimigos, nos colocou de pé, nos deu saúde, nos deu oportunidade e nos colocou na posição de filhos do Senhor, e podemos chamar o Senhor de paizinho querido, que é Abba Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade. O Senhor é um Deus de oportunidade. O Senhor é um Deus o Senhor não é um Deus de alta ajuda. O Senhor é um Deus que ajuda. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que clamamos, um Deus que ouve. O Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto. O Senhor é um Deus de misericórdia, de bondade. O Senhor é um Deus que tudo pode, e por isso que nós te adoramos, te louvamos nessa manhã, por isso que nós te engrandecemos, rendemos diante de ti glórias e aleluias dentro desta empresa. Que a tua glória seja manifesta neste lugar. Volto a clamar, Senhor, que a tua glória seja manifesta dentro desta empresa, que a tua glória seja manifesta sobre os proprietários desta empresa, que a tua glória seja derramada de uma forma abundante, extravagante sobre esta família, sobre esta empresa, para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado neste lugar, que teu nome seja, meu Deus, mencionado e adorado neste lugar. Pai querido, Senhor, receba a nossa adoração e a nossa, meu Deus, oração nesta manhã. Te louvamos, meu Pai, por cada vida que está aqui presente. Te louvamos, meu Pai, por esta oportunidade de todas as terças-feiras aqui podemos fazer menção do teu nome neste culto que o Senhor abriu as portas e proporcionou. Abençoa os proprietários dessa empresa, abençoa a matriarca, o patriarca, abençoa os negócios, abençoa, meu Deus, os funcionários, abençoa os convidados que aqui estão, o pastor Salvo, sua família, Marivaldo, sua família, cada um de suas famílias extensivas. Abençoa, Senhor, e durante todo esse dia estamos debaixo das tuas mãos e cremos na tua palavra, que operando, Senhor, quem impedirá. Seja conosco, Senhor, no nosso caminhar, no nosso entrar, no nosso sair, aonde formos que fazemos, que a tua presença seja conosco, que o Senhor possa, Pai, nos guiar, nos conduzir,
porque a tua palavra, meu Pai, nos diz, a tua palavra nos ensina que o nome Deus no hebraico significa aquele que conduz. Então Deus, nos conduz nesse dia de hoje, nos conduz nesse dia de hoje, nos conduza nesse dia de hoje, porque precisamos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor seja o centro da nossa vida, em todo momento, em todo lugar. Aqueles que vão assistir esse vídeo, meu Deus, pelas redes sociais, pelo YouTube, também o Senhor possa, meu Deus, ser o Deus, o centro da vida deles, e conduzir a vida desses também para a glória do teu nome. Senhor, guarda a entrada dessa empresa, Senhor, guarda a entrada desta empresa de dia e de noite, envia anjos a acampar neste lugar, Pai, e te peço, Deus, que o teu sustento, a tua provisão, meu Deus, e a tua proteção seja conosco em todo momento, em todo lugar. Assim te adoramos e te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces, eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre a amada igreja de Cristo até a volta do Senhor Jesus. Todos digam: que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Que Deus nos guarde, nos proteja e seja conosco. Amém? Deus abençoe. Aplaude Jesus.